Olá, bom dia, como que vocês estão nesse sabadão de quarentena? Então, hoje nós vamos dar sequência e encerrar essa semana do Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, dicas de teoria e prática para transformar tributário na matéria que vai completar a pontuação para sua aprovação rápida no concurso público, para você que tem interesse em exame de ordem, primeira ou segunda fase, se a segunda fase for de tributário, e também para quem está na advocacia e precisa reciclar e precisa, porque estudou há muito tempo essa matéria, ou então precisa dar uma ventilada na advocacia e ganhar mais, né? Ter um escritório melhor, mais bem sucedido. E o direito tributário é um ramo que vai te ajudar muito a deslanchar na advocacia. Por isso que eu falo do eu vou vencer com o direito tributário. O direito tributário vai fazer e pode fazer a diferença aí na sua vida. Bom, hoje é sábado, dia 30 de maio de 2020, e nós vamos continuar falando de temas de direito tributário na teoria e na prática. E primeira coisa que eu preciso saber, vocês estão bem? Na medida do possível, né, gente? Quem está chegando aqui, Elisama, Rosemary, Eduardo Bispo, Gerlane Cardoso, então sejam todos muito bem-vindos. Na próxima semana, eu vou marcar mais lives, a gente combina na semana que vem, mas não serão lives diárias. Eu venho de 2 semanas fazendo lives praticamente todos os dias, menos no domingo. E aí mesmo para quem quer acompanhar, fica muito cansativo. Então, na semana que vem, a gente marca mais algumas lives, mas no máximo 2, talvez uma live em que eu vou falar mais sobre direito administrativo e tributário. Tá? Ontem eu fiquei muito satisfeito porque eu tive um retorno bastante positivo de muitos de vocês na aula de processo tributário. E eu recebi muitas mensagens, veio gente também pelo suporte da minha escola no WhatsApp, dizendo que nunca tinha pensado a matéria daquele jeito, nunca tinha estudado parecer para valer, nunca tinha visto, muita gente nunca tinha visto qualquer explicação sobre o processo administrativo fiscal. Então, quero agradecer a todos vocês por esse retorno. E lembrando algumas coisas importantes. Hoje eu vou falar de sujeição tributária passiva. É um tema que desperta desespero na maioria dos concurseiros, para quem mexe na prática, na segunda fase da OAB. É o estudo de quem pode ser devedor de tributos. A teoria geral é muito simples, mas eu quero falar bastante de substituição tributária, um assunto que dá muita dúvida e é considerado por muitos o assunto mais complexo de todo o direito tributário. E outro lembrete importante, para quem ainda não está no Telegram, tem um link na bio do meu Instagram. Gente, ninguém é obrigado a saber o que é a bio do Instagram. Então é assim, quando você tem um perfil que você segue no Instagram e você clica na fotinha ou no nome desse perfil, vai abrir uma descrição do perfil. Isso chama bio, é a biografia daquele perfil. E aí, sempre tem um link embaixo dessa descrição da bio, que é um link para onde a gente remete quem tiver interesse em alguns outros conteúdos. Se você for lá na descrição do meu perfil do Instagram e clicar nesse link, vai abrir uma série de botões. E ali tem, por exemplo, o botão para entrar no meu canal do Telegram. Muita gente não tem Telegram e fica no WhatsApp, tá? Utiliza o WhatsApp, mas eu queria que você soubesse que o Telegram é muito melhor que o WhatsApp. Então, todo mundo está migrando para o Telegram
E o legal do Telegram é que eu tenho um canal lá que eu posso falar sobre as coisas do direito administrativo e tributário para todo mundo. Deixa eu abrir o pudim aqui, gente. Ele fica morrendo de vontade, me olhando com cara de tristeza quando ele não pode entrar aqui no escritório. Outra coisa importante, essa semana aberta que nós estamos encerrando hoje com essas nossas lives é uma semana aberta de um programa que tem na minha escola, Eu Vou Vencer com o Direito Tributário. Esse é um curso que eu tenho na minha escola de capacitação para o direito tributário, para aprender direito tributário na teoria e na prática. E para que eu ensino direito tributário na teoria e na prática? Para acelerar o caminho da realização do seu sonho. Se seu sonho é decolar na advocacia, se seu sonho é conseguir aprovação rápida em um concurso, se você quer, neste momento, passar no exame de ordem, o ensino do direito tributário faz diferença para atingir esses resultados. É muito frustrante a sensação de a gente ter estudado tanto na faculdade, né, os 5 anos na graduação, da gente ter gasto um dinheiro que muitas vezes a gente nem tem, a gente entra com financiamento, ou alguém ajuda a pagar a faculdade, aí depois que termina a faculdade tem que ir pagando esse financiamento, tal, é complicado. E aí a gente passa por todo esse estresse, gasta um tempão da nossa vida, energia, gasta muito dinheiro. E aí, quando a gente consegue o diploma da graduação, a gente percebe que esse é só o primeiro passo. Às vezes, gente, na faculdade, a gente está tão concentrado naquele processo de aprendizado das matérias que a gente acha que o objetivo é o diploma, que o objetivo é concluir o curso. Só que, na verdade, esse é o primeiro passo para tudo que vai começar. Então, quando a gente está na faculdade, a gente acha que ter o diploma vai ser suficiente para a gente atingir todos os nossos resultados. Aí vem o exame de ordem, e hoje em dia é muito comum a pessoa passar no exame de ordem depois de 3, 5, até mais tentativas. Hoje é praticamente impossível passar no exame de ordem sem uma preparação focada para a prova, porque a prova ela é muito peculiar, especialmente na segunda fase. Antigamente muita gente passava sem curso preparatório. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando me formei, eu já contei essa história aqui, era muito fácil passar na OAB. E eu fui aprovado sem fazer um curso preparatório porque de fato não precisava. Na época existiam cursos, mas era bem mais fácil de passar. Hoje, passar no exame de ordem é uma arte, como eu costumo dizer, que exige, além de uma preparação específica, muita paciência, muita perseverança, de entender que uma reprovação não significa um resultado definitivo, que a gente tem que continuar, sempre colocar na cabeça que só não passa quem desiste. Então, se há uma certeza absoluta para a realidade do exame de ordem, é que quem desiste não vai conseguir mesmo. Tá? A persistência, o foco, você não desanimar, são requisitos fundamentais para conseguir a aprovação. E uma hora vai passar. É difícil para todo mundo. Tá? A história, como eu disse para você agora, é de prestar 5, 10, às vezes até mais vezes para conseguir a aprovação. E aí a gente consegue a aprovação. Quando a gente pega a carteira, depois de muito tempo se preparando para o exame, dá uma sensação de leveza. Ufa, que maravilha, finalmente consegui. Mas com a carteira na mão, o mundo também não tem os seus problemas todos resolvidos. A nossa vida não vai virar um mar de rosas, assim como não virou quando a gente terminou a graduação. Com a carteira da OAB também é só mais um passo. A gente chega para estudar para concurso e para exercer a advocacia, muitas vezes tem que começar praticamente da estaca zero. A vida de um concurseiro é uma vida difícil, porque a gente normalmente não tem uma remuneração enquanto estuda, ou tem que trabalhar para
conseguir sustentar os estudos, falta tempo para a gente estudar. E eu digo o caso da Tatiana, minha mulher, já te contei esse caso. Ela foi uma concurseira brilhante, hoje ela é procuradora do Estado, e ela demorou 5 anos depois de terminar a graduação para passar no primeiro concurso importante, concurso que ela realmente queria. Depois que ela passou no primeiro, abriu a porteira e ela passou em todos os outros que ela prestou. Então, estudar para concurso também não é algo que vai dar resultado em meses, não vai dar resultado em 1 semestre, em 2 semestres. Tem que focar bastante e sempre manter o ritmo. O ritmo de estudos é mais importante do que quanto a gente estuda. Então, se a gente comparar com o atletismo, uma preparação de sucesso para concurso público é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Então é muito mais importante você manter o ritmo para chegar bem no final do que sair desesperadamente estudando como fazem às vezes 8, 10, 12 horas líquidas por dia. E aí, depois de alguns meses, é absolutamente insuportável continuar nessa rotina. E para quem vai exercer a advocacia, que prefere a advocacia, também não está fácil, não está fácil. Mas em todos esses cenários, sempre tem quem consegue. E se sempre tem quem consegue, significa que é possível a gente atingir os nossos objetivos. Como que a gente faz isso? Eu tenho te mostrado. A gente faz isso, atinge os nossos objetivos, se diferenciando da maioria, se diferenciando dos outros, se diferenciando dos outros candidatos da OAB, se diferenciando mesmo já na graduação, no concurso público, na advocacia. E como que a gente se diferencia? Estudando mais, sabendo mais que as outras pessoas. Tá? Hoje, você sabe que as faculdades de Direito, elas formam milhares de bacharéis por semestre, não é nem mais por ano. E todo esse pessoal entra no mercado de trabalho para concorrer com quem já está na advocacia, para concorrer a vagas em concurso, e não é fácil. Então, são passos que a gente tem que dar para atingir o objetivo dos nossos sonhos, tá? E sempre colocando isso na sua cabeça, se destaque, estude mais, saiba mais que os outros, porque o seu lugar você vai encontrar atingindo ou seguindo esse caminho de estudar mais que os outros. Beleza, gente? Então, é isso. Muita gente desanima, né? Porque às vezes o processo ele é desanimador mesmo. Eu costumo contar a partir da minha experiência. Eu, muito cedo, tinha a sensação de ser invisível. Desde que eu era menino, lá em Guarulhos, tal, eu me sentia invisível porque ninguém reparava em mim. Então, na escola eu não me destacava, tinha ali um desempenho mediano. Nos esportes, eu gostava de alguns, mas sempre fui de médio para ruim, não tinha destaque. E em outras coisas também, ia aprender inglês, por exemplo, ficava ali na média da sala, tá? Não era dos piores alunos, mas nunca fui dos melhores alunos. Uma sensação que, não sei se você já teve, de não ser muito bom em nada. Não ser muito bom em nada. Então, eu tinha essa sensação por muito tempo, desde que eu era bastante pequeno, lá em Guarulhos, até eu ir para o colegial, como chamava antigamente, né? É uma sensação de que eu não fazia nada muito bem, assim, melhor que os outros, vamos dizer. E essa é uma sensação muito ruim. E aí, olha que coisa curiosa. Eu tenho um primo mais velho do que eu, e esse primo foi fazer uma escola técnica aqui em São Paulo. E ele fez um colegial, ou começou o colegial junto com o ensino técnico na área de eletrotécnica, que é o estudo e a utilização de eletricidade, estudo de sistemas, corrente alternada, corrente contínua. É um colegial que tem aqui em São Paulo profissionalizante.
E eu fiquei com esse nome na cabeça, eletrotécnica, nem sabia o que significava eletrotécnica. E aí, quando eu fui pro colegial, os últimos 3 anos antes da faculdade, como a gente chamava antigamente, eu fiquei com essa ideia de fazer um colegial técnico na área de eletrotécnica, que eu nem sabia o que era. Vagamente eu tinha uma noção, porque meu avô mexia com isso, né? Ele morava com a gente lá em Guarulhos, na casa dos meus pais, então vagamente eu fui por esse caminho. Prestei um vestibulinho muito fácil e entrei numa escola técnica aqui em São Paulo. Na verdade, nessa escola técnica eram 4 anos, mas você podia sair no terceiro, porque o 4º ano era um ano lá de especialização no conhecimento. E eu descobri nos primeiros meses da escola técnica que era detestável para mim aquilo. Detestável. E envolvia conhecimentos que não me interessavam. Ficava lá em oficinas fazendo fogareiro, montando circuitos elétricos, decifrando código de capacitores. Uma coisa insuportável. A teoria era pior ainda. Era muito, muito, muito chato. E eu que queria fazer engenharia, eu descobri que eu não tinha nada a ver com esse ambiente das ciências exatas. Então o meu colegial não serviu para muita coisa, mas serviu para eu descobrir que eu não queria aquilo, o que já é algo, né? E aí fazer o quê? Aquela sensação de não ser bom em nada continuava, né? Não me destacava em nada que eu fazia. E aí 2 coisas me levaram a mudar radicalmente o que eu ia fazer na faculdade. Em primeiro lugar, a minha mãe já tinha se formado, ela passou num concurso público muito difícil aqui em São Paulo, procuradora do município, adorava, ganhava muito bem, uma carreira linda, e isso ficou no meu radar. Minha mãe conseguiu dar uma alavancada na condição econômica da minha família, ela era professora do ensino básico na rede municipal, e aí ela foi para a procuradoria, e aquilo foi muito bom, ganhava bem, a condição na minha casa melhorou bastante e tal, e foi ótimo, e eu tinha isso aí no meu radar. E por outro lado, tinha um sujeito que morava na minha rua, e uma vez eu ouvi ele falar algo do tipo: eu quero estudar direito para saber tudo de política. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Falei, nossa, além de o caso da minha mãe ser muito bem sucedido, ter dado uma guinada financeira, e eu saber que eu não quero trabalhar com exatas, esse indivíduo falou que fazer direito serve para aprender tudo de política. E eu desde pequeno eu me interesso por questões de política, gosto desse ambiente, cheguei até a trabalhar com isso depois que eu me formei, fui assessor jurídico da Câmara Municipal de São Paulo, da presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Falei, cara, você quer saber? Eu vou fazer faculdade de Direito. Não quero engenharia, vou lá para a faculdade de Direito. Entrei num curso preparatório brilhante, que era o Anglo, aqui na Liberdade, na rua Tamandaré, isso em 1993. E lá eu tive contato pela primeira vez com professores absolutamente incríveis. Incríveis, espetaculares, espetaculares. Eu tinha no Anglo Tamandaré mais ou menos uns 15 professores ensinando partes de matérias diferentes. E desses 15, eu posso te dizer, pelo menos 12 eram professores inacreditáveis, que faziam você ficar atento durante toda a aula. Na época não tinha celular, esse inferno, então não tinha distração. Eles passavam a matéria com simplicidade, às vezes usando memória auditiva, né, técnicas diferenciadas. E eu não só gostava de praticamente todas as aulas, como eu aprendia muito. E também isso ficou no meu radar. Como é encantador você conseguir passar uma matéria que às vezes gera trauma nos alunos de uma forma incrível. E eu fiquei também com isso na cabeça. Aí eu passei no vestibular, fui para a faculdade, e eu contei essa história várias vezes para encurtar. No primeiro ano da faculdade me chamaram para um júri simulado.
E eu no grupo fui escolhido para falar no júri simulado. Eu nunca fui muito tímido, eu sempre fui introvertido, que eu já te disse que são coisas diferentes. A timidez é uma vergonha do que os outros vão achar. A pessoa que é introvertida, a introversão, essa palavra que me fugiu, é uma pessoa que não precisa ser tímida, mas ela prefere pensar do que falar. Não é uma pessoa expansiva, tal, é uma pessoa mais reflexiva, e sempre foi esse meu estilo. E eu, pela primeira vez, num ambiente acadêmico, eu fiquei de pé e as pessoas estavam olhando para mim. Eu fazendo lá a apresentação, eu adorei, eu já tinha alguma experiência com estar na frente dos outros, porque eu era líder de banda na igreja, quando eu era adolescente e tal, então não era exatamente uma coisa 100% nova para mim, mas ali era diferente. E no primeiro minuto que eu estava de pé, só tinha sala assistindo, gente, uns 40 alunos e um ou outro professor. Eu percebi que a invisibilidade tinha desaparecido naquele momento. Eu andava, as pessoas acompanhavam, o que eu falava, elas estavam ouvindo com atenção, se eu fizesse uma piada, elas riam. E eu percebi ali, como num passe de mágica, que a invisibilidade tinha desaparecido. Falei, olha só, eu estou sendo notado, as pessoas estão olhando para mim e aparentemente estão gostando do que eu estou falando. E ali foi o dia em que eu descobri qual que era a minha missão, vamos dizer assim, porque ser professor é isso. E como eu disse para você várias vezes essa semana, tem 2 dias que são fundamentais na nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos para que nós estamos aqui. E esse foi o dia em que eu descobri que eu queria ser professor. Isso no primeiro ano da faculdade. Peguei todas as monitorias que me ofereceram durante a faculdade, fui professor assistente de uma porção de gente, tal. Sempre com a ideia, eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor. E aí, as pessoas me desencorajavam muito. Falavam assim, olha, no direito, você pode ser professor. Só que você tem que ser professor e mais alguma coisa. Porque a docência, ela não é suficiente. Então, professor e juiz, professor e promotor, professor e procurador, professor e advogado, tudo bem. Agora, só professor, só entre aspas, né? As pessoas dizem e nem percebem o impacto disso. É impossível, só que eu queria. Porque é ali que eu me sentia bem. É ali que eu me sentia bem. Bom, para resumir mais ainda a história, eu foquei nisso que eu queria, eu me preparei muito, investi em capacitação para dar as minhas aulas e graças a Deus foi tudo muito bem. Tenho uma carreira que eu gosto muito, faço o que eu amo, tá? Que é ensinar assuntos difíceis de uma forma simples, tá? E aí chegamos a esse momento em que eu abri a minha escola, a Escola do Masa, para ensinar administrativo e tributário para as pessoas atingirem os seus objetivos. Então, se de alguma forma você já sentiu essa sensação de invisibilidade ou você hoje tem essa coisa de não se sentir bom em coisa nenhuma, como era a minha sensação, continue buscando o seu sonho. Você pode hoje não estar numa situação que era a situação dos seus sonhos, não ter atingido ainda os objetivos, mas não desista disso. Eu digo, apesar de tudo que as pessoas falaram para me desencorajar, eu fui atrás e consegui o que eu queria. Faça isso também, tá? Não dê ouvidos para as pessoas que não conhecem a sua luta. A gente, com as pessoas que nos cercam, na família, amigos, tal, não é que as pessoas querem nos atrapalhar. Eu tenho certeza que quase sempre elas falam para ajudar a gente, elas falam para ajudar, mas é um desastre, é um desastre. Alguém falar assim, como que você vai ser só professor? Você é professor ou também trabalha? Como se ser professor fosse pouco, se dar aula não fosse trabalhar.
São frases que às vezes a gente ouve, a pessoa fala sem pensar e que elas têm uma mensagem muito destrutiva para quem recebe, tá? Então, uma outra coisa que eu aprendi, e aí já deu tempo de todo mundo chegar, em um minutinho eu já passo aqui para o tema de hoje, é que a gente nunca deve cair na armadilha de se comparar com os outros. Eu por muito tempo fui assim, eu sempre buscava os meus objetivos de olho em quem estava mais avançado do que eu naquela meta, e isso é uma arapuca que a gente arma. Por quê? Não importa quem você seja, não interessa quem você seja, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre você, para todos nós, né? Então, sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre vai ter alguém mais bem sucedido do que a gente, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente, sempre vai ter alguém mais bonito do que a gente. Então, a gente só pode se comparar com a gente mesmo. Então, se eu me comparar hoje com o que eu era 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, eu vejo que eu avancei bastante na busca dos meus objetivos, fiz a minha escola, tal, tenho todos esses alunos, e se eu me comparar comigo mesmo no passado, eu vejo que eu avancei bastante. Essa é a comparação joia. Então só se compare com você como você era olhando para trás. Se comparar com os outros é certeza de rumar para o buraco. Porque, como eu disse, sempre vai ter alguém mais alguma coisa, mais bonito, mais rico, mais bem sucedido, mais tudo do que a gente. Okay? E essa pessoa que a gente acha que é super bem sucedida, que está incrível, se ela tiver na mesma armadilha, ela está ferrada igual. Porque sempre vai ter um mais bonito que ela, um mais rico do que o rico, mais bem sucedido do que o bem sucedido. Não acaba nunca, gente. O teto, ele é infinito, tá? Ele está distante demais de todo mundo. Então não tem fim isso. Ok? Então, aproveitando que todo mundo chegou, agora eu vou falar dessa parte de sujeição tributária passiva. Vocês, gente, se tiverem identificados aí com alguma coisa dessas que eu falei, coloque aqui. É muito legal quando a gente compartilha a nossa experiência com os outros. Isso faz bem pra gente e isso estimula outras pessoas que nos veem como exemplo. Faça isso, coloque aqui se isso faz sentido para você, tá? Bom, o que é sujeição tributária passiva? Eu comentei desde o começo dessa semana que o devido processo legal para cobrança de tributos tem um passo a passo, tem uma linha do tempo. A Constituição define a competência, etapa 1. A entidade competente cria o tributo, definindo a hipótese de incidência, etapa 2. Alguém realiza o fato gerador desse tributo, etapa 3. E com isso nasce obrigação tributária, um vínculo de direito ligando quem realizou o fato gerador ao fisco, ao executivo competente para a cobrança daquele tributo. Bom, e aí, essa obrigação tributária, ela, como todas as relações jurídicas, ela tem um polo ativo, que é o credor do tributo, o fisco, e ela tem um polo passivo, que é o devedor do tributo, que a gente chama de sujeito passivo. Então, sujeição tributária ativa é o estudo de quem é credor do tributo, quem pode exigir o tributo. Sujeição tributária passiva é o estudo de quem deve o valor do tributo. Então, o nosso assunto ele começa com essa ideia de que estamos estudando o polo passivo da obrigação tributária, tá? Salva a live, faz de mim o único que sou, eu também sou bom em quase nada, eu me identifiquei, mas já estou melhor do que antes. Às vezes uma pessoa nem está tudo isso, é um mundo de aparência, tem isso também, né, gente? A gente fica olhando a imagem da pessoa e acha que aquilo é a vida dela, quando, na verdade, é só a imagem de redes sociais, né? Redes sociais, elas nos enganam muito.
elas mascaram muitos problemas na vida real que a pessoa não quer mostrar. Bom, então sujeição tributária passiva é o estudo de quem deve tributos. Ao contrário do que a maioria das pessoas acham, dever tributo não é exclusividade do contribuinte. Então aqui o assunto começa a aprofundar. Existem dois tipos de devedores de tributo no Brasil. Contribuinte, que é o caso mais importante, e responsável tributário. Contribuinte, responsável tributário. Então, o polo passivo, a sujeição passiva da obrigação tributária pode ser ocupado, esse polo passivo, ou pelo contribuinte ou pelo responsável. Onde que está definido quem é contribuinte e quem é responsável? Na lei de criação do tributo. Então, quando a entidade federativa vai exercer a competência tributária, estabelecendo os 5 aspectos da hipótese de incidência, um desses aspectos é o aspecto pessoal, quem é credor e quem é devedor do tributo. Entre parênteses, uma informação importante aqui. A criação da hipótese de incidência no exercício da competência tributária não é livre para o legislador. Muitas das coisas que o legislador diz na lei de criação do tributo, ele está apenas repetindo regras que foram impostas pela Constituição. O que eu quero dizer? Quando o legislador define o aspecto temporal de um tributo, quando acontece o fato gerador, o legislador não é 100% livre para decidir esse momento. Tem que ser um momento coerente com o que a Constituição estabeleceu ali ao outorgar a competência. Isso vale para o aspecto material, fato gerador, para o aspecto quantitativo, base de cálculo mais alíquota, e vale também para o aspecto pessoal, no polo passivo. Por que não há uma liberdade absoluta para o legislador? Por uma razão simples. Quando a Constituição dá competência tributária para uma entidade, a Constituição, em relação aos impostos, ela descreve uma hipótese geral de incidência do tributo. Uma descrição aberta de um desenho que a hipótese de incidência vai ter que ter no caso concreto. Então, por exemplo, quando a Constituição diz, no artigo 156, que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana compete aos municípios e ao Distrito Federal, essa frase que atribui a competência, ela tem várias informações implícitas. Então, primeiro, se eu vou tributar a propriedade predial e territorial urbana via IPTU, só pode ser devedor desse tributo uma pessoa que ou seja proprietária, ou, na falta de proprietário, tem uma relação próxima com o bem, uma relação jurídica imediata com o bem. Não tem sentido, ao criar o polo passivo da obrigação tributária do IPTU, eu definir como devedor o proprietário de veículo, porque aí eu estou atribuindo a obrigação de pagar a alguém que não está vinculado à competência constitucional. Então, esse é um exemplo em que o legislador não está livre para definir quem é devedor. Ele vai ter que priorizar o proprietário e, não havendo proprietário, ou ele não sendo conhecido, alguém que tenha relação jurídica com o imóvel predial e territorial urbano. Da mesma forma, se a Constituição afirma no artigo 153 que o imposto sobre a renda é de competência da União, o legislador da União, quando criou o imposto de renda, ele não teve liberdade absoluta para fixar os aspectos da hipótese de incidência. Primeiro, quando ele fixa o aspecto material, o fato gerador, isso já está descrito na Constituição. Se o imposto é sobre renda, o fato gerador vai ter que ser ter renda, conseguir renda, um acréscimo patrimonial. Então o aspecto material dessa hipótese de incidência já está implícito na regra de competência. Eu não posso mudar isso. Tá? Eu não posso cobrar imposto de renda de uma pessoa que, por exemplo, prestou um serviço. Porque aí eu não estou tributando a renda, estou tributando o exercício, né, de um serviço. Então, muitas coisas o legislador apenas repete regras que estão implícitas na norma de competência. Ok? Por isso que eu disse, a definição do polo passivo é feita pelo
legislador no momento de criar o tributo, mas respeitadas diretrizes constitucionais. O legislador, ele pode atribuir o dever de pagar o tributo a duas figuras. Se ele faz isso com alguém que realizou o fato gerador, essa figura chama contribuinte. Então, o que é o contribuinte? Contribuinte é o sujeito passivo que realizou o fato gerador. Então, se eu estou tributando a renda, a pessoa que auferiu renda é contribuinte. Se eu estou tributando a propriedade de veículo automotor terrestre, a pessoa que é proprietária, realiza o fato gerador, é contribuinte do IPVA. Se eu estou tributando a prestação de serviços, quem realiza o fato gerador, que é prestar um serviço, automaticamente é contribuinte do ISS. Então, contribuinte é o devedor que realiza o fato gerador. Ponto. O CTN diz isso tão claramente assim? Óbvio que não. Quando eu disse ontem que a linguagem utilizada em muitos ambientes jurídicos é uma linguagem ininteligível de propósito para mascarar relações econômicas, relações de poder, eu aplico isso ao que eu estou te falando agora também, tá? O Código Tributário Nacional e boa parte das leis brasileiras foram feitas para não serem entendidas mesmo. Pelo menos não serem entendidas pela população em geral. A lei, ela é destinada não só ao operador do direito, ela é destinada também ao cidadão, porque ele precisa ter um conhecimento, ainda que superficial, do que a legislação exige dele. Mas quase sempre as leis são feitas para as pessoas não entenderem mesmo. Só os iniciados na linguagem jurídica que têm condição de compreender o que está sendo dito ali. Isso por várias e várias razões que não vem ao caso discutir, mas o CTN é uma lei assim. O CTN tem muita coisa difícil, às vezes quase impossível de ser entendida, porque não é interessante para o poder público como um todo que o cidadão saiba exatamente quais direitos e garantias ele tem perante o fisco. Então, se eu escondo os direitos e garantias em uma cortina de fumaça de uma linguagem inacessível, eu também dificulto que a pessoa saiba quais são os direitos que ela tem no momento de cobrar tributo. Se uma pessoa não sabe os direitos que ela tem no momento de pagar um tributo, a atividade arrecadatória do fisco é mais fácil. É mais simples, ela vai ser feita, ainda que com algum tipo de abuso, ela vai ser feita com mais eficiência. Tá? Então, o CTN, ele não é uma lei que veio para esclarecer. Ele é uma lei que veio para confundir. Seria uma longa conversa esse ponto, lembra que sempre dá para aprofundar quase infinitamente cada ponto das nossas conversas, mas é legal você ter isso aí também no seu radar para entender um pouquinho por que o direito brasileiro é como ele é. Bom, o que o CTN diz? Em vez do CTN falar, concordo demais, então, Genilma, trabalho na vara de execuções fiscais, o que vemos é que a maioria dos advogados e defensores que peticionam não entendem a matéria e acabam prejudicando os clientes. É verdade, gente. É verdade. E no Supremo Tribunal Federal, em larga medida, os votos ininteligíveis são cumprindo esse papel também. Bom, voltando, o que o CTN diz? No conceito de contribuinte, no Código Tributário Nacional, o CTN fala que contribuinte é alguém que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Aí eu te pergunto, o que é, entre aspas, alguém que tem relação pessoal e direta com o fato gerador? O fato gerador é um acontecimento. O fato gerador é uma ocorrência concreta, alguém que circulou mercadoria, alguém que prestou serviço, alguém que auferiu renda. O fato gerador é um evento que acontece no tempo e no espaço. Como que alguém
pode ter relação com o fato gerador? Relação é algo que para o direito existe entre sujeitos de direito. Como que alguém pode ter relação com um fato? Ainda mais uma relação pessoal e direta. Teria sido muito mais simples o CTN falar assim: contribuinte é quem realizou o fato gerador. Quem praticou a conduta descrita na hipótese. Acabou. Acabou, seria mais fácil. Então, quem ofere renda, quem é proprietário de veículo automotivo, quem é proprietário de imóvel predial e territorial urbano, quem é proprietário de um imóvel territorial rural, no caso do ITR, quem importa, quem exporta, esse é o contribuinte. E aí a pergunta que eu mais ouço nesse ponto é a seguinte: ué, Masa, mas todo devedor de tributo não é um contribuinte? Porque na linguagem comum, fora do ambiente jurídico, quem paga tributo é sempre chamado de contribuinte. Contribuinte, a pessoa que deve tributo. Todo devedor é um contribuinte? No direito tributário, não. E por que não? Porque o CTN permite que a lei, qual lei? Aquela lei que criou o tributo, obrigue alguém a fazer o pagamento, mesmo que não tenha realizado o fato gerador. Então, o CTN dá dois caminhos para o legislador ao definir o polo passivo da hipótese de incidência, ou polo passivo da obrigação tributária. Ou você exige de quem realizou o fato gerador, ou você exige de um terceiro que não realizou o fato gerador. E responsável tributário é isso. É alguém que tem que pagar o tributo sem ter realizado o fato gerador. É um azarado, né, gente? O responsável tributário, porque ele não fez nada para ter que pagar aquele tributo, ele não realizou a conduta típica, mas a lei diz: mas eu quero que você pague. Esse é chamado de responsável tributário. O CTN fala bonitinho assim: responsável tributário é quem tem que pagar, mas não realizou o fato gerador. Claro que não. O CTN, ele dá um nó no assunto. O CTN diz assim: responsável tributário é todo mundo que se enquadra como devedor, mas não é contribuinte. Se o CTN não explica com clareza o que é contribuinte, não dá para entender o que é responsável. Porque para saber o que é responsável, eu teria que entender o que é contribuinte. Todo devedor que não é contribuinte é responsável, mas eu não sei quem é contribuinte porque a linguagem do CTN é insuportável. Então, traduzindo isso, o responsável tributário é alguém obrigado a pagar o tributo, não tendo realizado o fato gerador. Se realizar o fato gerador, ele é chamado de contribuinte. Dá para entender, gente? Acabei passando no concurso da Procuradoria, tive que aprender execução. Pois é, professor, quero agradecer tudo que tem falado, pois está me encorajando a voltar a advogar. Não desiste não, Verena. Lembro o Chacrinha, eu vim para confundir, pensei nele também, Edu. Nossa, amando a matéria. Teodoro, Bru Teodoro, seja bem-vindo. Essa matéria é legal, gente. Como eu tenho dito para vocês, o problema do direito tributário e do administrativo é mais o modo como eles são ensinados do que o ramo em si. Veja como a gente consegue se aproximar de um assunto insuportável de difícil como esse, de um modo simples, de um modo fácil de ser compreendido. Tá? É só a gente ter um pouco de boa vontade quando está querendo aprender alguma coisa e alguém disposto a ensinar sem medo de criar concorrentes. Então, é possível a gente aprender até esses assuntos mais cabeludos. Ô Masa, não entendi o que é responsável tributário. Na verdade, eu entendi, mas não consigo enxergar exemplo. Eu vou te falar, tem muitos exemplos. Imagina, por exemplo, um primeiro cenário. Um tributo devido por menor de idade. Mas menor de idade pode pagar tributo? Pode. No direito tributário brasileiro, a capacidade civil é irrelevante para a capacidade tributária. O que significa dizer o seguinte: os civilmente incapazes podem realizar fato gerador e ser contribuinte. Tem até uma musiquinha minha, né? Menor de idade também paga tributo. Acabou, só tem essa frase na música. Então, menor de idade também pode pagar tributo. Imagina que
uma criança, sei lá, de 1 mês de vida, herda um imóvel, porque faleceu um ascendente qualquer e essa criança é a única herdeira. Veja, se uma criança de 1 mês, 2 meses, a idade que for, por mais nova que ela seja, se eu soltar o pudim aqui, gente, desculpe, tá? Que o pessoal tá aqui agora e o pudim estava ensandecido para sair aqui do escritório. Então, eu dizia para você, se acontece de uma criança herdar um imóvel, mesmo ela tendo 1 mês, não sabe nem ainda o que é isso, não tem nem ideia que ela já está realizando um fato tirador. Essa criança proprietária do imóvel que recebeu de herança, ela é contribuinte do IPTU, se for um imóvel urbano. Mas é óbvio que a criança de 1 mês, de 1 ano, ou até mais velha que isso, ela não vai ir para a Receita Federal, ela não vai para a Secretaria de Finanças realizar o pagamento do tributo. Veja, a criança vai fazer o quê? Não tem nem entendimento para isso. Você consegue imaginar uma criança levando na Secretaria de Finanças o TT e entregando lá pro agente do fisco para pagar o IPTU? Não tem sentido, né? Ou então entrega o DVD do Patati Patatá para realizar pagamento? Não tem. Então o que a legislação diz? Ela diz assim, olha, se houver o caso de um menor de idade ser contribuinte, eu não posso cobrar dele, porque é inviável na prática. Quem que vai ter que pagar? Os pais ou responsáveis. Eles é que vão responder perante o fisco pelo tributo devido por filhos menores. Por quê? Porque é o que dá para fazer, é o possível. Então eu vou exigir de quem é responsável por esse menor de idade o tributo dele. Então, sei lá, por exemplo, um avô que tenha ficado com a criança, tal, na morte dos ascendentes, esse avô vai ter que pagar o IPTU devido pela criança. Agora, o avô é que é o proprietário do imóvel? Não. Ele não realizou o fato tirador desse imposto, mas a legislação, porque era impossível fazer diferente, diz que ele que vai ter que pagar. Esse avô é responsável tributário e a criança é contribuinte. Esse é um exemplo bem simples. Outro exemplo bastante simples também. Talvez esse que eu vou falar agora seja até mais fácil de enxergar. Todo mundo que já teve uma relação formal de emprego, que teve um vínculo trabalhista, sabe que se você ganhar acima de um certo valor, na casa aí de R$ 1.000, R$ 1.500, terá que pagar o imposto de renda correspondente a esse valor. Mas como que é feito o pagamento se eu tenho um vínculo formal de emprego? Eu vou lá e pego um carnê-leão, pago o que tenho que recolher de imposto de renda, eu empregado é que tem esse dever? Não. Quando há um vínculo formal de emprego e o empregado recebe o salário, ele está oferindo renda, tá? É um provento decorrente do trabalho dele. Só que ele é o contribuinte, mas a legislação determinou que o empregador faça o pagamento. E por que o empregador faz o pagamento? Porque é mais fácil para o fisco. É mais fácil para o fisco. Você imagina uma fábrica com 10 mil empregados. O que é mais fácil para o fisco? Cobrar imposto de renda individualmente de cada empregado ou exigir só de uma pessoa jurídica o imposto que é devido por todos os trabalhadores? É mais fácil você cobrar da empresa. Inclusive porque quando a empresa paga o salário, ela já pode abater o valor do imposto. Então é muito mais simples para o fisco dizer que numa relação de emprego, quem tem que pagar o tributo é o empregador e não quem realizou o fato tirador. Então nesse exemplo, o empregado é contribuinte, o empregador é responsável tributário. Ok? Conseguem entender, gente? Estamos indo bem? O imposto de renda na fonte, é isso que a gente chama. Eu não falei, mas o Manuel tem razão aqui. A gente chama de retenção na fonte. Gente, tem muitos e muitos exemplos. O adolescente que não recolhe imposto pode responder
por ato infracional, por crime tributário? Manuel, eu considero que não, tá? Porque se ele é um adolescente, ele é contribuinte, mas ele não tem que pagar o tributo. Quem paga é o responsável, tá? Então, não considero possível essa hipótese. Bom, é isso aí, gente. Vamos continuando a avançar para entender esse tema. A legislação utiliza nomes complicados também para diferenciar o contribuinte e o responsável tributário. A legislação costuma dizer que a sujeição passiva direta, só o contribuinte é que realiza. Então, o contribuinte é sujeito passivo direto. Realizou o fato gerador, ele tem que pagar, sujeito passivo direto. Mas existe também a sujeição passiva indireta, que é o caso do responsável. Então, o responsável é um sujeito passivo indireto, porque ele tem que pagar, mas não realizou o fato gerador. Então, quando você encontrar essas expressões, sujeição passiva direta, sujeição passiva indireta, a primeira é contribuinte, a segunda é responsável. Por que são usados esses nomes? Para dificultar mesmo. Quando você dificulta um assunto, você cria uma reserva de mercado, só o pequeno grupo dos iniciados em decifrar aquela linguagem é que podem trabalhar com esse assunto como operadores do direito, além de, como eu já te disse, tornar inacessível o conhecimento da legislação e as coisas do direito para a população em geral. Tá? Antes da gente avançar um pouquinho mais, eu queria dizer outra coisa para ficar aí para a sua reflexão. A Constituição de 88, ela claramente estabelece que direitos e garantias do contribuinte estão condensados em princípios e imunidades. Então, o que a Constituição quer dizer com isso? Já estudamos princípios e imunidades no começo da nossa conversa. A Constituição, ela sugere que toda a parte garantística do direito tributário, e que é uma porção enorme do objeto do direito tributário, existe em favor do devedor. Ou seja, o pressuposto de que o direito tributário é um sistema de proteção do devedor, do contribuinte ou responsável tributário. Esse é o nível superficial, ou eu considero pelo menos o nível superficial de compreensão do tema. A gente pode enxergar também sob outra ótica, sob a ótica de que o direito tributário, ele aparenta ser um direito protetivo do contribuinte, mas na verdade ele existe para legitimar exigências do próprio fisco. Como se a ideia do devido processo legal e o cumprimento de todas essas etapas permitisse que o fisco, realizando esse devido processo legal, fizesse verdadeiras barbaridades com o contribuinte. Tá? E o contribuinte muitas vezes não reclamaria porque ele acha que ele está 100% protegido depois que o rito terminou. E eu já escrevi bastante sobre isso, existem indícios que eu enxergo de que o direito tributário é mais para legitimar a atuação do fisco e cumprir um papel de fachada, cumprir um papel simbólico de proteção do contribuinte. Então eu convenço o contribuinte de que aquilo existe para a proteção dele, mas na verdade é um jeito de legitimar ações muitas vezes absurdas das estruturas fiscais. Tem dois indícios que para mim são muito claros de que o direito tributário cumpre um papel que não é garantístico. Primeiro, sempre que a Constituição assegura uma garantia, nos princípios e nas imunidades principalmente, nos parágrafos do artigo que fixa essa garantia, existem inúmeras normas que criam exceções à garantia. Então, a própria Constituição dá o caminho, muitas vezes uma avenida, uma estrada de 5 faixas, para que o princípio caia no vazio.
todos os princípios tributários que deveriam existir para proteger o contribuinte são recheados de exceções constitucionais. E aí, desde que o fisco consiga enquadrar o caso numa exceção ou force esse enquadramento numa exceção, a garantia cai no vazio. Eu não vou dar todos os exemplos aqui porque ficaria muito chato, mas eu quero mencionar o caso do princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, lembra que nós já falamos, cria um intervalo mínimo entre a entrada em vigor da lei e a efetiva cobrança do tributo. É um prazo de respiro para o contribuinte. A existência desse prazo de respiro é uma das coisas mais importantes do nosso ordenamento, porque isso é uma regra de segurança jurídica. Se eu tenho determinado patrimônio e de repente surge um novo tributo, ou um tributo majorado, que vai invadir o meu patrimônio, vai exigir a entrega de parte do meu patrimônio para o fisco, eu tenho que me preparar para isso. Tenho que me preparar. Em termos práticos, gente, se tiver um aumento do ICMS, por exemplo, eu tenho que garantir para devedores de ICMS um prazo para eles se prepararem para isso. Vai ter que aumentar o valor da mercadoria, vai ter que reprogramar o sistema. A pessoa precisa se preparar, ela ter um fôlego para ver como que se organiza diante da mudança. Ok? Então, uma das coisas mais fundamentais do direito é a noção de estabilidade, de segurança jurídica. Agora, não é esquisito o princípio da anterioridade ter 13 exceções na Constituição? Então, a própria Constituição que define o princípio da anterioridade cria, eu estou falando 13 por cima aqui, que eu não tive tempo de contar todas, mas essas eu tenho certeza. Cria 13 exceções ao princípio. Situações em que a garantia ou não se aplica, ou se aplica parcialmente. Cara, que escudo é esse protetivo com 13 furos? Então eu dou um escudo para o contribuinte se defender do fisco, mas o escudo é de papel. O escudo está todo perfurado por exceções. Cara, eu lembro de uma analogia que o professor Geraldo Ataliba fez. O professor Ataliba ele dizia assim: não adianta você construir uma fortaleza de pedra e colocar porta de papel. Então, toda essa estrutura supostamente protetiva do direito tributário constitucional é uma fortaleza de pedra. Você olha de longe e fala, nossa, que fortaleza indevassável, mas a porta é de papelão ou de papel. Você assopra, você mete o pé, a porta desaba e a fortaleza não serve para nada. Isso com todos os princípios, todos têm exceções. Então esse é um indício para mim muito claro de que a proteção do direito tributário é uma fachada, ela não existe para defender o contribuinte, ela existe em favor do fisco, uma percepção minha. Um outro indício muito claro é o que os tribunais superiores fazem com as imunidades e princípios. O papel do STJ e do STF no esvaziamento de princípios tributários é vergonhoso. Vergonhoso. Se tem uma coisa que me irrita é entrar no site do STJ e tá lá o Tribunal da Cidadania. Cara, em direito tributário não é. Tudo que o STJ pode fazer para fragilizar normas protetivas do contribuinte, ele faz. Quem estuda a jurisprudência tributária do STJ percebe que o tribunal parece que fica o tempo todo pensando em meios de o fisco contornar garantias estabelecidas para o contribuinte. A mesma coisa o STF. Você pega o princípio da vedação do confisco. O princípio da vedação do confisco foi destruído pela jurisprudência do STF. Uma vergonha. Então, a Constituição, as constituições anteriores chegaram a estabelecer um prazo, uma extensão máxima de alíquota, de 30%. Então, as constituições anteriores diziam isso. Se a alíquota passar de 30%, isso não é tributo, isso é confisco. Eu estou tirando a propriedade da pessoa, eu estou desapropriando. Então, nós já tivemos no direito brasileiro esse limite máximo. A Constituição de 88 não repetiu esse limite. Então, primeiro que o princípio caiu no vazio. Aí, para situações extremas de aplicação da vedação do confisco, né, o princípio deveria valer.
Então, vamos supor que a alíquota de um tributo chegue a 30%, 50%, às vezes 80%. Cara, isso é um confisco. Se eu cobrar 80% de PVA do carro de alguém, eu estou tomando o carro da pessoa. Eu não estou tributando. Então, já que o conceito do princípio ficou muito abstrato, pelo menos em situações extremas, o princípio deveria ser utilizado, como esses aumentos absurdos de alíquota. Aí vem a jurisprudência do STF. O STF diz assim, olha, o princípio da vedação do confisco, ele não pode ser analisado com o tributo isolado. Ou seja, mesmo que uma alíquota seja multiplicada várias vezes, eu não posso considerar esse tributo confiscatório. Porque eu tenho que analisar o impacto desse aumento no universo de toda a carga tributária brasileira. E se esse aumento for muito agressivo, mas ele não impactar de forma decisiva o peso da carga tributária, isso não é confisco. Ou seja, o STF transformou o princípio do tributo com efeito de confisco no princípio da carga tributária com efeito de confisco. O que é isso? É você eliminar o princípio da vedação do confisco na prática. Então, para mim, esse é um outro indício do papel que o direito cumpre. Por que eu falei tudo isso? Para te explicar por que é tão comum a legislação usar essas expressões sujeito passivo direto para o contribuinte, sujeito passivo indireto para o responsável. Bom, vamos avançar agora em responsabilidade. Essa responsabilidade tributária, ela é sempre definida por lei para facilitar a vida do fisco. E aqui não é uma interpretação que eu dou do papel do direito tributário, não. Essa é a razão declarada da responsabilidade. Por que eu tiro do contribuinte o dever de pagar e entrego para o responsável? Porque é mais fácil. É mais fácil cobrar do empregador do que do empregado. É mais fácil cobrar do responsável, do pai ou dos pais, do que cobrar da criança. É mais fácil. Sempre que for mais fácil para o fisco fazer alguma coisa, a legislação vai dizer: se é mais fácil cobrar desse, esse é responsável e ele que tem que pagar. Bom, existem dentro da responsabilidade tributária duas espécies. Existe a responsabilidade por transferência. Responsabilidade por transferência é aquela em que o dever de pagar surge com o contribuinte, então realizou o fato tirador, o contribuinte tem que pagar, mas depois que surgiu o dever do contribuinte pagar, aconteceu alguma coisa, um evento posterior ao fato gerador que desloca a responsabilidade para o terceiro. Então, por exemplo, vamos supor que determinado indivíduo ele é proprietário de um imóvel predial e territorial urbano no dia 31 de dezembro. Ele realizou o fato tirador, ele vai ter que pagar o IPTU algumas semanas depois. Mas aí, antes de realizar o pagamento, esse indivíduo morre. E o imóvel é transferido para um herdeiro. Quando aconteceu o fato tirador, a obrigação de pagar estava com o contribuinte, porque ele realizou o fato tirador. Mas aconteceu alguma coisa, nessa hipótese que eu mencionei, a morte do contribuinte que deslocou o dever de pagamento para outra pessoa. Então isso é uma responsabilidade tributária por transferência. Isso acontece várias vezes. Tá? Isso acontece nesse exemplo que eu falei da morte, isso acontece em sucessão empresarial, transformações de empresas, quando uma empresa é contribuinte de algum tributo e antes de realizar o pagamento extinguindo o crédito, essa empresa se transforma em outras duas, ou essa empresa se funde com uma outra empresa, há alguma transformação. E aí, como desapareceu o contribuinte, que tinha o dever de pagar na época do fato tirador, esse evento posterior transfere para o responsável. Mas existe também a parte mais difícil do assunto, que é a responsabilidade tributária por substituição. O que é a responsabilidade tributária por substituição? É aquela em que, desde que acontece o fato gerador, o dever de pagar já está com o responsável.
Então, na responsabilidade por substituição, a legislação optou logo de cara pela transferência da obrigação a um terceiro. Isso é substituição tributária. Então, aquele caso que eu falei do empregador e do empregado é um caso de responsabilidade por substituição. Porque desde que o empregado auferiu renda, o dever de pagar já é do empregador, que vai reter na fonte, tá? Vai descontar o valor que ele está pagando, claro, e vai entregar esse dinheiro para o fisco. Isso é responsabilidade por substituição ou substituição tributária. Ok? Então, substituição tributária é a situação em que, desde o momento em que acontece o fato tirador, o dever de pagar o tributo já está por lei deslocado do contribuinte para o responsável. Bom, qual que é o tema mais bucha em matéria de substituição tributária? O tema mais bucha é a substituição tributária nos tributos que incidem em cadeia. O que é um tributo que incide em cadeia? Tributo que incide em cadeia, a melhor imagem que eu conheço, embora seja uma imagem antiga da minha infância, era um daqueles desenhos toscos, muito velhos, em que os personagens cantavam uma musiquinha, embaixo vinha a letra da musiquinha. E aí, uma bolinha ia pingando conforme aquela parte da letra fosse sendo cantada. Para quem estivesse assistindo, acompanhar a música, desenhos chatos que nem a desgraça, esses de antigamente. Né? Mas tinha essa bolinha que ia acompanhando a evolução da música para a pessoa saber onde estava a letra. Uma tributação em cadeia, ela é assim, ela é como essa bolinha. Ela vai incidir várias vezes numa sequência de vendas ou de produção de itens. Vou te dar um exemplo de tributação em cadeia. O mais fácil de entender é o ICMS. No ICMS, o imposto não atinge a mercadoria uma única vez, pelo menos não na sua hipótese de incidência principal. Imagina, pegar um caso de um doce, gente, que eu já estou aqui desesperado de fome porque passou o horário do almoço e eu não comi ainda. Estou esperando a live acabar para eu ir comer. Então vamos supor, por exemplo, que a pessoa entra numa loja de doce e compra uma caixa daquele doce de abóbora. Sabe aquele, o mais tosco que existe, aquele em forma de coração que vem nos potes transparentes, aí você quebra, ele é meio mole por dentro. Não é a coisa mais chique do mundo, né, gente? Mas eu adoro aquele troço. Bom, eu vou numa loja de doce e compro uma caixa daquele troço. Não foi o lojista que fez. O lojista, ele comprou aquele doce. Então, nós temos uma cadeia de circulação da mercadoria. Como que seria uma cadeia de um doce desse? Muito simplificado. Bom, há um fabricante desse doce. O fabricante produz o doce para vender. Então, o que ele faz? Ele vende para um intermediário. Se houve a transferência da mercadoria com intuito comercial, a mercadoria circulou. Lembra que circular é fazer uma venda de bem imóvel com intuito comercial. O ICMS vai incidir nessa operação de venda da caixa de doce de abóbora do fabricante para o primeiro intermediário. Bom, quando o intermediário ele compra essa caixa de doce, ele não está comprando para comer. Ele está comprando para revender e ter lucro. Então ele vai para o atacadista e fala assim, olha, eu tenho aqui uma caixa de doce sensacional e todas as lojas vão querer esse doce, é muito incrível, tal, e eu vou te vender esse doce. Aí o atacadista compra a mesma caixa de doce do intermediário 1. Mudou a propriedade, o intuito é comercial. O ICMS vai incidir pela segunda vez sobre a mesma caixa de doce. Perceba a cadeia. O atacadista, quando compra o doce, ele não vai comer o doce, ele vai vender para a loja de bairro, para o varejista. Quando ele vende para a loja de bairro, circulou a mercadoria de novo. O ICMS vai incidir pela terceira vez sobre a mesma mercadoria.
Mas a loja, quando compra caixa de doce, ela não vai comer a caixa de doce, ela vai vender. E aí, o guloso, o gordo louco do Masa, quando chega lá para comprar a caixa de doce, vai ter uma mudança de propriedade. Circulou a mercadoria com intuito comercial, o ICMS vai incidir de novo. Então, incide uma vez do fabricante para o intermediário, incide pela segunda vez para o atacadista, incide pela terceira vez do atacadista para o varejista e pela quarta vez do varejista para o consumidor final. Isso é uma cadeia circulatória, porque as operações são de circulação de mercadoria. Tem cadeia que é produtiva, porque aí quem incide várias vezes é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Então, você pega um produto sofisticado fabricado no Brasil, sei lá, um automóvel. Para esse automóvel chegar na mão do consumidor final, ele passa por um processo produtivo bastante sofisticado. E muitas vezes esse processo produtivo é realizado por pessoas jurídicas diferentes. Cada etapa está na mão de uma pessoa jurídica diferente. Então nós temos uma cadeia produtiva. O IPI, assim como o ICMS, é um tributo que incide em cadeia, várias vezes sobre o mesmo item. Aí tem regras para evitar a tributação em cascata, porque se a cadeia circulatória for relativamente grande, o tributo iria incidindo sobre ele mesmo e o preço ficaria muito alto. Tem uma regra de não cumulatividade, quando a mercadoria entra no estabelecimento, o valor que foi pago gera um crédito, e na hora que a mercadoria for revendida, esse crédito é descontado. Isso chama não cumulatividade. É um princípio que deveria ser para proteger o contribuinte. Tá? É um princípio que evita tributação em cascata, tributo sobre tributo. Isso não é tão importante para entender esses tributos. Um nome difícil que agora você vai conseguir entender. Tributação em cascata é a mesma coisa que tributação plurifásica ou tributação multifásica. Tributo plurifásico ou multifásico é o que incide várias vezes sobre o mesmo item. Tá? Isso é um tributo plurifásico. Para que serve saber tributo plurifásico? Primeiro, porque a não cumulatividade ela só se aplica nos plurifásicos. Segundo, para entender como que se dá essa tributação sobre uma mesma mercadoria em momentos diferentes. Então, eu peguei um caso muito simples desse do doce de propósito. O que a legislação faz? A legislação olha para essa cadeia, desde o fabricante até o consumidor final, e pensa assim, o fisco vai ter um trabalho para cobrar um pouquinho de ICMS de cada um desses, cobrar do fabricante, depois do atacadista, depois do varejista, depois do intermediário, do atacadista, do varejista. Vai dar muito trabalho fazer 5 ou 6 cobranças. Então, o que a legislação faz? Ela olha para a cadeia circulatória, produtiva, qualquer cadeia, e diz assim, eu vou cobrar de um só dessa cadeia. Todo o imposto devido na tributação plurifásica, eu não vou cobrar desses 5, eu vou cobrar de um só. E aí, ele será substituto tributário. Ele terá que pagar pelos outros contribuintes. Quem que a legislação escolhe? Sempre, na substituição tributária, a legislação vai escolher o devedor economicamente mais forte. Então, dependendo do item, a legislação olha para o produto que está sendo vendido e diz assim, quem que é mais forte? Quem que tem mais dinheiro? Quem que vai poder pagar com menos chance de sonegação? Ela olha na cadeia, dependendo do produto, às vezes é um intermediário, às vezes é o fabricante, às vezes é o lojista, depende muito do produto. Se o produto for muito sofisticado, produzido por uma grande empresa, o legislador vai olhar para essa grande empresa, uma montadora de veículos, falar assim, você é economicamente mais forte, ou GM, do que os outros intermediários. Eu vou cobrar todo o ICMS de você, General Motors. Mas como que eu posso cobrar ICMS das etapas seguintes se o fato gerador não aconteceu? Aí é que está. A Constituição permite o chamado fato gerador presumido. Quando um tributo incide em cadeia, o legislador sabe que esse produto vai passar na mão de vários intermediários e dá para saber a média de quantos intermediários haverá
e quanto que terá que ser pago de tributo, na média, em cada operação. O que o legislador faz? Ele pega esse valor inteiro e diz assim, ô fábrica, você vai pagar tudo isso aí. Você vai pagar o seu, o do intermediário, do atacadista, do varejista e o, entre aspas, do consumidor final. Isso chama substituição tributária. Quando o item, por outro lado, é muito bestinha, coisa assim de produção fácil, às vezes até caseira, o legislador olha para o produtor e fala assim, cara, eu não vou cobrar o ICMS inteiro de uma pessoa que fabrica geleia no quintal dela, porque essa pessoa é economicamente muito frágil. Num item simples como esse, é possível que o economicamente mais forte seja o atacadista ou o varejista. Então, dependendo de qual é o produto, e há um estudo feito antes da legislação estabelecer essa obrigação, eu pego o que tem mais dinheiro e digo assim, ó, você vai ter que pagar pela cadeia inteira. Quando eu escolho alguém do começo da cadeia, o fato tirador é presumido, porque ele ainda vai acontecer. Quando eu pego alguém do final da cadeia, o fato tirador já aconteceu, porque já houve a circulação da mercadoria várias vezes, eu já sei por quanto ela foi vendida, qual seria o imposto devido, só que em vez da pessoa pagar quando acontece o fato tirador, esse valor vai acumulando, acumulando, e quando chega no economicamente mais forte, ele paga tudo. Isso é substituição tributária. Quando eu pego alguém da cadeia que paga por tudo que vai acontecer ali na frente com um fato gerador presumido, nós temos a chamada substituição tributária para frente. Por que para frente? Porque eu estou substituindo quem na frente da cadeia teria que pagar. Substituição para frente ou progressiva. Então, esse pesadelo que é a substituição tributária para frente ou progressiva é isso. Eu escolho no começo da cadeia alguém muito forte que vai pagar pelos fatos geradores presumidos. Quando eu pego alguém que está no final da cadeia, a gente chama de substituição tributária para trás, porque ele está pagando no final da cadeia os fatos geradores que aconteceram lá atrás. Ou substituição tributária regressiva. Então, progressiva quando o substituto está pagando por fatos geradores futuros. Substituição tributária para trás ou regressiva quando os fatos geradores já aconteceram, mas o valor vai acumulando até chegar num devedor principal ou um devedor que vai pagar tudo. Entenderam? Então, gente, tem muitas e muitas técnicas de substituição tributária. Aí tem discussões mais avançadas, se numa tributação em cadeia como essa, alguém paga o tributo a mais. Então ele errou, em vez de 18%, ele pagou 20%. Houve um pagamento a maior. Quem que tem o direito de pedir esse pagamento a maior? Será que é o substituto que pagou ou o substituído, que recebeu a mercadoria com o valor errado embutido? Então tem toda essa discussão, depende um pouco do tributo, tal. Tem regras do artigo 166 do Código Tributário, que eu já comentei, princípio da repercussão, mas aí seria um aprofundamento que não faz sentido apenas numa exposição dessa, que é para clarear o assunto na sua cabeça. Daria para aprofundar muito a compreensão desse tema, eu faço isso, Eu Vou Vencer no Direito Tributário, eu ensino isso nas aulas de Direito Material desse curso do Super Tributário, e a gente acaba discutindo na segunda fase da OAB também, né? Casos de legitimidade para pedir a restituição, a repetição de indébito. Mas essa é uma conversa que não faz sentido aqui para a nossa semana de aprendizado geral sobre direito tributário. Gente, vou destacar mais uma vez. Quem tiver interesse em uma das vagas do programa Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, que é um curso da minha escola, tá? Essas turmas estão fechando, ou fecham hoje, ou fecham amanhã, no máximo segunda-feira, mas é possível que fechem essas turmas hoje, se tiver o número lá, que é o número máximo que a gente atende. E nesse programa Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, tem as aulas de Direito Material, em que eu estudo todos esses assuntos, devagar, explicando passo a passo, para destravar
esses temas na sua cabeça, e eu ainda, nesse programa, eu ainda associo com aulas de prática, que são as aulas da segunda fase da OAB, em que a gente estuda peça por peça, declaratório, MS, anulatório, embargos, exceção, e é isso. Então quem quiser, tem um link lá na minha bio do Instagram, clica naquele link, se não me engano o primeiro botão é o Eu Vou Vencer com Direito Tributário. Faça isso agora, se você tiver interesse, tá? Não deixe para depois, porque, como eu já te disse, depois a oportunidade passa e a gente perde a chance. Semana passada as matrículas estavam abertas do super administrativo, aí completou a turma, elas fecharam e depois as pessoas me procuraram. Falaram, mas ainda dá, não dá, a oportunidade passou e aí só na outra turma, tá? Então, se o assunto é importante para você, se o assunto ele faz diferença para você atingir o resultado na sua carreira, para você atingir o objetivo dos seus sonhos, na advocacia, no exame de ordem, concurso público, não deixe passar essa oportunidade. Porque se passar essa oportunidade, teria que entrar em 2 turmas separadas, só do supertributário para direito material, só da segunda fase para prática, e aí é muito mais caro, tá? E enquanto tem esse combo, tem essa possibilidade. Legal, gente? Quem estiver interessado em prática de direito administrativo voltada para advocacia, fiquem ligados aqui no meu Instagram, porque nas próximas semanas eu tenho novidades sobre o curso de prática administrativa na advocacia, tá? É um curso que eu estou preparando com muito carinho, tá? Ele é focado para advocacia mesmo, para começar a ganhar dinheiro com direito administrativo. Gente, muitas vezes a gente tem o nosso escritório e fica sentado lá, não aparece cliente nenhum. Tá? Você tem uma experiência frustrante, você está lá sentado no seu escritório esperando o telefone tocar ou alguém bater na porta. Cara, é uma experiência complicada. Quem tem escritório próprio e está começando sabe como é isso. Fora que quando a gente está começando, as pessoas exigem da gente experiência, mas como que a gente vai ter experiência se a gente está começando? Então isso vai criando um problema que amarra a advocacia quando a gente abre o nosso próprio escritório. E aí, qual que é a solução? A solução é trabalhar no escritório dos outros, é ser empregado. O que por um lado tem as suas vantagens, né? Tem lá um valor fixo que às vezes pode crescer de acordo com o resultado, mas a gente está trabalhando no sonho dos outros, né? O que é trabalhar como empregado? E não tem demérito nenhum, eu sou empregado, em mais de uma empresa até. Eu acho lindo nas empresas em que eu sou funcionário, tá? É só que a gente vende o nosso tempo para realizar o sonho dos outros, não é assim? Então, se eu sou um advogado empregado, não tem problema nenhum em ser empregado, só que eu estou vendendo o meu tempo de trabalho para o sonho dos outros. Quem é empregado nunca vai ver a vida dar um 360 e a remuneração espetacular acontecer. Isso pode acontecer com o empregador. Com o empregado, né, praticamente impossível. Pode ter um ou outro caso que o cara entra num banco como office boy, vai subindo, aí um dia ele vira presidente, aí é outra coisa, mas são casos muito raros, muito raros. Então, no início da advocacia, principalmente para quem está começando, esses são problemas muito sensíveis, né? O mercado está muito difícil, o cliente fica fazendo leilão, essa captação passiva de esperar o cliente chegar, ela é complicada, tá? Então, eu estou montando um curso de prática em advocacia administrativa que vai atacar esses pontos específicos, tá? Como que, utilizando o direito administrativo, eu não vou perder cliente, eu não vou mais passar para outros escritórios porque eu não sei processo disciplinar, como que eu faço para conseguir causas no início da carreira em direito administrativo, como que eu faço para receber, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Se eu ganho uma ação contra o poder público, uma ação
que é uma indenizatória para pagamento, uma verba qualquer de servidor, algum penduricalho. Como que eu recebo se tem fila de precatório? Eu não quero receber daqui a 40 anos a parte principal do meu pagamento. Como que eu faço? Então, tem estratégia para isso, tem jeitos de fazer isso. Então, a prática do direito administrativo, ela amplia o leque de clientes e, portanto, a remuneração do escritório, né? A gente passa a ganhar mais por causa disso e é uma estrada aberta para que você voe na advocacia em favor do seu sonho, né? Em favor do seu sonho. O que eu fiz, gente, nesses últimos anos com a minha escola foi isso. Foi ir atrás do meu sonho. A minha escola de ajudar os outros a realizar os sonhos. Tá? Então, eu posso dizer isso de camarote, porque é a situação que eu trabalhei para atingir na minha vida. Tá? Eu ir atrás da realização dos meus sonhos. Quando você é aprovado no concurso, aluno da minha escola, quando você pega a sua carteira da OAB, aluno da minha escola, quando você passa a ganhar dinheiro na advocacia, tendo sido aluno da minha escola, a única coisa que eu preciso é que você conte a sua história. Você conte a sua história, porque quando você der o seu depoimento de aprovação, como muitos alunos dão, depoimento de aprovação, a minha escola cresce. E eu mostro para as pessoas que o resultado ocorre, porque tudo isso depende de um resultado. Não adianta eu preparar para a OAB a pessoa não passar, preparar para concurso e ela não ser aprovada, dar uma formação em prática em direito administrativo, a pessoa gasta e não consegue recuperar o investimento, não consegue alavancar a carreira. Tudo bem? Então, advogados, pessoas com interesse em prática da advocacia em direito administrativo, fiquem ligados, eu vou nas próximas semanas trazer novidades. Lembra que eu perguntei no meu Stories, o que seria um curso perfeito de prática administrativa? É um exagero, né? Perfeito, assim, para você, o que seria na medida? Então eu tenho o depoimento de todas as pessoas que responderam aquela enquete, dando dicas incríveis de como seria um curso ideal, porque eu quero fazer o curso para atender a necessidade dos alunos. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter depois. Fiquem ligados, porque nas próximas semanas eu já devo ter novidades concretas sobre isso. Valeu, gente! Então, quem precisar de alguma coisa, entre lá, por favor, nas mensagens diretas, mande as mensagens, que se não for solução de caso da faculdade, porque eu não respondo isso, gente. Tem gente que pede para eu ajudar a fazer trabalho da faculdade. Professor, tem essa pergunta aqui, como que eu respondo? Eu não vou fazer. Tá? Pessoas que têm casos da prática mesmo, casos pessoais, casos de clientes, tá? Eu tenho muita dificuldade de responder também, porque eu não conheço o processo, eu não conheço os detalhes, e para a advocacia não é bom que isso seja feito, né, gente? Que a gente fique dando soluções pela internet, isso fragiliza mais ainda a advocacia, mesmo que seja uma ajuda. Quando puder ajudar, eu ajudo, mas diante de tantas perguntas que vêm de pessoas que estão aqui no perfil, é muito difícil falar sobre caso concreto também, tá bom? Valeu, gente! Um bom final de semana. Essa live, como todas, fica salva no meu Instagram. Quem quiser, tem no meu canal do YouTube também todas as lives que eu fiz nessas 2 semanas. E a gente marca a semana que vem para pelo menos mais uma live falando das coisas do direito administrativo e tributário, teoria prática, exame de ordem, concurso e advocacia. Valeu, gente! É isso. Tchau!